Lei mais graça. As abordagens sobre a lei e graça, em sua maioria, apresentam uma mudança brusca de roteiro na história bíblica, sendo muito comum escutar: não, mas isso era na lei, agora estamos na graça. Quase como se fosse uma mudança de regime, antes era ditatorial e agora é de boa. Assim, quando viramos a página de Malaquias para Mateus, saímos de um mundo primitivo para um tempo moderno com pleno respaldo para viver fora da lei, uma nova Bíblia. Tudo bem, meu argumento pode estar um pouco caricato, mas será que é assim mesmo? Esse resumo está baseado numa exposição de Luiz Saião sobre o assunto. Tudo que está no Antigo Testamento já caducou, está cumprido e terminado? Para entender a lei, precisamos primeiro entender um pouco sobre a aliança. A aliança, ou pacto, é uma relação de benefícios e obrigações. Ela pode ser unilateral, ou seja, não depender de nenhuma condição para ser mantida. Ou pode ser bilateral, ter términos e condições que validem ou invalidem o conteúdo dessa aliança. Nas antigas escrituras, podemos observar de forma clara 4 grandes alianças que o Deus de Israel fez, com Noé, com Abraão, com Israel no Sinai por meio de Moisés e com o rei Davi. Jeremias 31 profetiza sobre uma nova aliança que viria muito superior. É bom lembrar que a justiça não entrou na história apenas quando a lei foi dada no Sinai. Noé já era pregador da justiça. Abraão foi declarado justo, tudo isso antes da lei. O próprio povo de Deus foi liberado do Egito antes da lei. A justificação veio primeiro, isso é, sempre foi graça. Não existem 2 sistemas. Eu particularmente creio na revelação progressiva. Ao longo da história, os selos vão sendo abertos e assim podemos até ter uma ótica mais profunda sobre eventos passados. A expulsão do paraíso, por exemplo, não foi um castigo. Era a misericórdia de Deus para cumprir seu propósito sem fulminar a humanidade. A morte como salário do pecado de Gênesis está em Apocalipse e isso é graça. Vemos também como Deus se preocupa em advertir a Caim de não ser dominado pelo seu desejo, para não deixar o pecado entrar pela porta. É também graça. Da mesma forma, o exílio de Israel, embora não pareça, também é graça de Deus, entre tantos outros eventos que demonstram a paciência e misericórdia divina. A lei. Segundo a tradição rabínica, as instruções e ensinos que têm o peso de mandamento totalizam 613, sendo 248 deles preceitos por cumprir e 365 de transgressões que não devem ser cometidas. Esses 613 mandamentos estariam sintetizados em 10 mandamentos, onde 4 deles dizem respeito a Deus e 6 deles ao próximo. Por isso, Jesus resume esses 10 em 2, amar a Deus e ao próximo. Vejam só, amar sempre esteve presente na lei. A aliança no Sinai. O primeiro registro da lei está em Êxodo 20. Depois vemos uma repetição dela em Deuteronômio 5. Lembra quando falamos dos tipos de aliança? Pois é, essa foi a única das 4 que era bilateral, tinha condições, exigia a fidelidade de Israel. O que aconteceu foi que eles adoraram outros deuses, foram infiéis e adúlteros, reclamando sobre si o juízo de Deus. Em vez de escolher a bênção, escolheram a maldição da lei. Essa é a aliança que foi quebrada. A didática da lei. A grande maioria desses 613 mandamentos estão relacionados ao templo e a Jerusalém, sendo hoje impraticáveis. Mas nem por isso deixam de nos ensinar. Apontava para o discernimento entre pureza e impureza, entre vida e morte, entre santo e comum. Mostrava a purificação pelas águas e, principalmente, a expiação da culpa. Em Gálatas vemos que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Jesus e a lei. O ensino de Jesus fazia tremer toda a interpretação religiosa da lei. O jeitinho da tradição construiu uma estrutura que conseguiu inclusive dar cabo do seu próprio Messias como pretexto de piedade. Eles não percebiam que usava a letra da lei para defender o próprio controle. Jesus não tinha vindo abolir a lei, que foi de fato dada por Deus, mas ele tinha vindo cumprir, dar pleno sentido. Eu às vezes ficava me perguntando por que Jesus tinha que escolher justamente o sábado para tantas curas e até cheguei a pensar que poderia ser um confronto. Mas hoje entendo que o que ele fez era justamente o que traria pleno sentido ao sábado, ao jubileu.
cura, libertação, restituição, perdão. Jesus não aboliu, ele era a verdade para a qual a lei apontava. E começa a falar de uma justiça superior à dos escribas e fariseus, imprescindível para entrar no reino. Como o novo Moisés, ele traz seu discurso na montanha, algo vivo e superior que seus seguidores cumpririam. Nos términos superiores dessa lei, dessa nova aliança, o eu, porém, vos digo, em nada anula a lei. Pelo contrário, ele salienta que não passará, nem a menor letra, nem o menor traço, ele revaloriza e revela. Qual o problema da lei? Na verdade, ela nunca foi o remédio. Era o diagnóstico e revelou que o paciente ia morrer. Ela não trouxe cura nem redenção. A graça é Cristo que nos redime. Aqueles que buscam justificação por meio de cumprimento da lei se afastam de Cristo e de sua graça. Quem morre com Cristo está livre da escravidão da lei. E digo escravidão não porque a lei tem essa pretensão, pois é boa, mas porque o pecado foi revelado pela lei, dando assim vida ao pecado e a nós, morte. Assim, em vez de viver da maneira antiga, apegado à letra da lei, vivemos de uma nova maneira, guiados pelo Espírito. Uma vez que a lei era incapaz de mudar nossa natureza pecaminosa, Deus envia o seu Filho para receber em si, em seu corpo, a maldição da lei e nos dar uma nova natureza. Ao mesmo tempo que, através de Cristo, não estamos mais debaixo da escravidão da lei, somos capacitados para cumprir as suas justas exigências. E o que Jesus espera de nós? Uma justiça que vem do coração, uma obediência profunda, arrependimento não só dos erros, mas da justiça própria, inclusive do que você acha que acertou. Legalismo não funciona, é de dentro para fora, não é por força nem por imposição. A tradição da lei pode ter criado muitas vítimas, mas nunca conseguiu gerar de si mártires. Jovens como moravianos, só o Evangelho produz. Policarpo não precisou ser preso à estaca da fogueira. Isso é muito superior à justiça dos escribas e fariseus. A esposa de Jim Elliot permanece na missão e o assassino do seu marido se converte. Segundo Bonhoeffer, isso é o extraordinário da vida cristã. A lei agora está em tábuas de carne, impressa na nossa mente e no coração, e amando o próximo, cumprimos os preceitos da lei.